Entrando aqui na página do nosso Facebook, a gente vai dar início já já a mais uma reflexão bíblica. A gente vai estar trabalhando com o Salmo de número... Aqui na página do nosso Facebook, Salmo de número 2. A mais uma reflexão bíblica. Deu certo, né? Prender não, né? Microfonezinho novo, eu tava olhando se tava... a câmera tava reconhecendo. Ah, eu tô ficando meio careca. Olha, tô ficando meio calvo. Meu Deus, tô ficando calvo. O tempo tá chegando. Olha como eu tô ficando calvo. A Bíblia diz que tinha um profeta no Velho Testamento que ele era calvo, né? A galera começou a tirar onda com a cara dele. Era Eliseu, né? Sobe, calvo. Você vai lá pro Velho Testamento, segundo livro dos Reis, né? A Bíblia nos diz que o profeta Elias, ele teve um sucessor. Ele tinha um auxiliar que se chamava Eliseu. E a Bíblia diz que Deus arrebata Elias para si, né? A capa de Elias cai e, de forma simbólica, quando Eliseu pega a capa de Elias, ele se torna o sucessor de Elias. A unção de Elias fica com Eliseu. Aí tem um texto interessante, né? Não é porque eu olhei aqui, ó, aí eu tô vendo que eu tô um pouco calvo. Eu me lembrei do texto bíblico que diz que um grupo de pessoas, de jovens, né, começaram a zombar da calvície de Eliseu. Foi de Eliseu, né? Sobe, calvo. Desfazendo de Eliseu, né? Por que tu também não sobe? É arrebatado igual Elias, né? Sobe, careca, sobe. Aí eu tava olhando aqui, ó. E existem outros personagens bíblicos, né? Que dão a entender que eles também eram calvos, viu? Se tiver algum obreiro aí que tá ficando meio carequinha, calvo, fique triste, não. Eu também tô ficando calvo, ó, viu? Não, mas eu sempre fui assim, ó. Desde os meus 20 anos eu nunca tive muito cabelo, não, sabe? Eu sempre fui assim, meio pouquinho carequinha, sabe? Então o que é que acontece? Por exemplo, né? A história nos diz que existem fontes extrabíblicas que dizem que o apóstolo Paulo, ele era calvo, né, careca, narigudo, zarolho, e ele também era, aqui no Ceará a gente chama de cambota, quem tem as pernas um pouco tortas, né? Então, se meu filho, minha filha, alguém chegar para você e dizer, você é feio, fique triste não, porque muitos dos homens de Deus que Deus usou também não eram bonitos não, viu? Eu não sou um galã, né? Fique triste não. Muitos personagens da Bíblia Sagrada que Deus usou também não eram galãs, né? Então, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? O que é que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar comentando alguma coisa, né? Nesse nosso exercício espiritual. Messias, eu vim atrás de adivinhação. Eu vim nessa tua página atrás de uma adivinhação, de uma visão aí. Tu vai ter uma visão com um anjo, com a chave. Eu estou precisando de uma porta aberta. Não, eu creio em visão e creio que Deus pode fazer isso. Mas aqui neste momento, o que é que a gente vai estar vendo? A gente vai estar trabalhando com um texto bíblico, né? A gente vai pegar um texto bíblico, vai falar um pouco dele, vai comentar. É isso que a gente vai estar fazendo aqui, né? É tipo um devocional, né? Salmo de número 2. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Eu estava comentando, viu? Se você vier aqui para minha página atrás de adivinhação, você não vai ver. Pelo amor de Deus, por favor, não me confunda com estes outros pregadores e pregadoras que estão por aí, né, perambulando no meio da internet, né, que é por causa desse pessoal aí, que não prega de graça, que o evangelho está sendo escandalizado. Essa raça que diz que fala em nome de Deus, mas que você vê que eles não têm nenhum zelo pela sã doutrina da palavra de Deus. A preocupação desse povo, e muitos deles vão apontar para mim e vão dizer, cadê o Deus que tu serve? Tu mora num casebre, aí em Fortaleza ninguém sabe nem que tu existe, Messias. Mas eu não, eu tô aqui, ó, nessa minha página, dentro de um palácio, né? Aí eu vou dizer somente uma coisa para você. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a alma? Eu prefiro, meu filho, continuar do jeito que eu tô. Subir pro céu pobre que descer pro inferno rico. Tu já viu como é que a igreja, a falsa igreja do Apocalipse, ela é descrita? Você já viu como é que a falsa igreja do Apocalipse, ela é descrita? Capítulo 17 do Apocalipse, a grande meretriz,
Não, a falsa igreja do Apocalipse, capítulo 17, a igreja que vai dar apoio ao governo do anticristo, ela é descrita como uma maltrapilha. Ela é descrita como uma pedinte. É não. Adornada com ouro. Ela bebendo num cálice de ouro. Então, meu filho, deixa eu dizer uma coisa pra você, viu? Você que tá nessa vibe aí de querer medir o valor das pessoas do reino de Deus pelo que elas têm, você tá muito enganado, tá muito enganada. A vitória do crente não é aqui não, viu? É lá no céu. Às vezes tem gente que tenta nos entristecer, né? Tem gente que tenta nos entristecer, né? Como assim, ó? Vocês querem ser tanta coisa, vocês crentes querem ser tanta coisa, e aqui vocês não são ninguém, né? Tem gente que tenta entristecer a gente. Vocês que são crente evangélico querem ser tanta coisa, e aqui eu vou provar que vocês não são ninguém. Os que vocês dizem que não vão para o céu é os que são abençoados. Olha, fulano de tal não é nem crente. E tudo aqui dá certo, é abençoado, abençoada. E você que diz que é crente, aqui ninguém sabe nem que você existe. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está muito enganada. Você está muito enganado, viu? Se é que você está me entendendo onde eu estou querendo chegar. Tem gente que tenta entristecer a igreja da seguinte forma. Eles olham para o servo, para a serva de Deus, e dizem assim, muitas vezes, né? Cadê o Deus que tu serve? Quer ser tanta coisa, vai morar no céu? E a tua vida material não anda. E fulano de tal não teme a Deus, não é liberto, e tudo para ele aqui dá certo. É a pessoa que tem mais respaldo nesse ambiente. Aí a pessoa pensa que isso aí mexe com a fé da gente. Minha filha, acorda para a vida. Isso aí que tu pensa não é cristianismo, não. Cristianismo verdadeiro, tu sabe o que é? É aquele em que eu e aquela que pregam a palavra são vistos como peregrino. Nossa vitória não está aqui não. Nossa vitória está lá no céu. Então se você acha que a igreja vai se frustrar com essas coisas, a igreja aqui ela não é apoiada, os crentes aqui eles não são benquistos, aqui ninguém faz aliança com crente. Cadê o Deus que tu serve? Aqui ninguém quer aliança com crente. Aí a pessoa pensa que a nossa fé fica abalada por causa disso. Meu filho, não está mexendo com neófito não, mano. Que é obreiro passado na casca do alho, acorda. Eu vejo tanta gente por aí, sabe, cara? Eu vou entrar no Salmo 2. Às vezes vê a gente descendo da nossa humilde condução no ônibus do trabalho. Aí passa, sabe, com aquele ar de pompa, debocha da gente, né? Daí, quer ser tão sertão, quer ser tão santão. Quer ser, sabia que dentro da igreja tem gente que às vezes escarnece o servo da serva de Deus. Às vezes vê a gente descer de um busão, de um ônibus, né? Aí passa com toda aquela pompa e zomba da nossa cara. A gente se toca, sabe? A gente finge que não tá entendendo. Aí a pessoa, cadê? Quer ser tão sertão? Quer ser tão danadão? Quer ser tão... E aí? Cadê o que Deus fez na tua vida? Macho, aí lê Bíblia, macho. Tanto tempo de crente, tu ainda não converteu a tua mente. Aí te converter, cara. Tanto tempo de crente que tu tem. Segura um cajado há um tempão, mas a tua mente tá toda voltada para trás. Tá retrocedendo. É por isso que eu costumo dizer... Se é de você ser exaltado na terra dos viventes e você virar a igreja de Laodiceia, é melhor você continuar ganhando pouco, sendo assalariado como igreja de Filadélfia. Pouca força. Continue na pouca força da Filadélfia. Não vai querer enricar, não. Se é de você enricar e você se desviar, a gente desce do busão, aí passa uns bonitão debochando da gente, sabe? Na pompa, sabe? Nas suas carruagens, sabe? E aí, cadê? Tipo um debochezinho, sabe? E aí, cadê o Deus que tu serve? Que é tão bichão. Nas lives lá tu prega. Na tua igreja lá tu prega um arrojo. Cheio de arrojo. E aí andando de busão. A mente desse cara, meu. Olha a mente desse cara. Pois do mesmo jeito que você não me respeita porque eu sou pobre e assalariado, eu também não te respeito. Por quê? Porque tu tem dinheiro, mas não tem unção na tua mente. A tua cabeça retrocedeu. Tem nada a ver com Bíblia, esse cristianismo que tu está vivendo. Um cristianismo que mede as pessoas é pelo que elas têm. Não é pela unção que está na vida delas. É por isso, irmão, que a igreja está toda, sabe, esquisita. Mas aqui nós estamos tentando, né? Tentando não. Porque tentar é você fazer algo sem dar certo. Não, nós estamos nesta caminhada. Pregando o evangelho do jeito que está na Bíblia.
Irmão, a Bíblia diz que a nossa renovação tem que acontecer aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu respeito você que trabalha em outras áreas. Eu respeito você que é advogado. Cai não, porque é novo. Coisa glória. Microfonezinho novo. Coisa boa, né? Hoje o microfone aqui tá consagrado para a obra. Eu só uso meu material para a obra, não é para outras coisas. Eu vou consagrar aqui o microfone. Senhor, abençoe esse meu material de trabalho, né? Então o que é que acontece? A renovação, ela também tem que acontecer na nossa mente, cara, né? A gente tem que ter uma mente transformada. Temos que ter uma mente que anda em conformidade com aquilo que a Bíblia diz, viu? Então bora entrar aqui no Salmo 2, bora? Que às vezes eu começo a devagar demais e ninguém vem aqui para me ver divagando. Vem para ver a gente trabalhar com o texto bíblico, tudo bem? Aí, irmão, sabe o que eu ia dizer? Todo respeito, eu respeito todas as profissões. Eu respeito o advogado, o médico, o engenheiro, você que, sei lá, piloto de avião, sei lá o que é que tu faz. Você que tem uma profissão nobre, eu lhe respeito, velho. Mas aqui no Reino de Deus nós estamos para trabalhar com Bíblia, viu? Você pode, meu filho, é pilotar o avião mais caro do mundo. Mas na obra, esse teu conhecimento, no púlpito, ele não vai ter muito valor não, cara. Que é a pregação da palavra de Deus. Isso aí no meio secular é muito bom, né? Cara, você pode pilotar o avião mais caro do mundo. Você sabe quem sou eu, Messias? Eu sou um cara que eu piloto. Minha profissão é pilotar o avião mais caro do mundo. Respeito a tua profissão. Você é bem remunerado e tudo. Mas aqui é a obra de Deus, cara. É a palavra de Deus. Você pode ter a profissão mais nobre aqui na terra. Mas nesse momento, o que vai contar é o quê? É a palavra de Deus. Pregação. Então, se você tem uma profissão nobre, tem braço cheio de divisas, ganha bem, mas você não tem condição de manusear. O que a Bíblia diz? Temos que ser obreiros aprovados, que manuseiam bem o quê? A palavra da verdade. O obreiro é aprovado, sabe quando? Quando ele não tem do que se envergonhar. E quando ele maneja bem. Opa, vou repetir. Tem algum pastor aí me ouvindo? Quando é que um obreiro é aprovado? É quando ele ganha muito? Quando é que um obreiro é aprovado? Quando ele tem um bom status? Quando é que o obreiro é aprovado? É quando ele tem muitas vitórias na sua vida pessoal? Não. Sabe quando é que um obreiro é aprovado na Bíblia? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, viu? É quando ele não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Vamos voltar? Vamos. Por isso que eu falei. Vou insultar com você um pouquinho hoje, viu? Vou arengar um pouquinho com você, viu, meu filho? Vamos orar para Deus tirar essa teia de aranha da nossa cabeça. É muita gente ocupando os nossos altares e pouca gente pensando segundo a Bíblia. É muita gente ocupando púlpitos e altares de igreja, mas pouca gente pensando em conformidade com a Bíblia. Que adiantou? Tantas vitórias e a gente não está em condição de manejar bem a palavra da verdade. Mas não, né? Hoje, quando você vai chamar alguém para fazer a obra, a gente primeiro olha logo o que a pessoa adquiriu no mundo. Não, quais são as vitórias dele? Eu vou consagrar isso aqui, pastor. Por quê? Porque ele tem muitas vitórias na vida pessoal. Eu vou consagrar essa aqui diaconisa, porque ela tem muitas vitórias. Vou chamar essa aqui para a obra, por quê? Porque ele, olha só o que ele conquistou, olha quem são os parentes dele. Quando a Bíblia diz, irmão, que o crivo para você ser aprovado na palavra de Deus não são os critérios humanos, esses que a gente cria, sabe? Mas não, é o crivo de Deus. E a Bíblia diz que um obreiro para ser aprovado é o quê? Não ter que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Mas o Senhor mudou, né? Tu mudou. O Senhor mudou. Pode boicotar, amanhã você me boicota. Agora o que o momento é nosso. Amanhã você me boicota, segundo arma uma armadilha para mim, uma presepada para querer me tirar o meu ânimo. Mas por enquanto, neste momento aqui, somos nós. Tudo bem? Salmo de número 2. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Salmo de número 2. Eu tenho outras câmeras ali, mas esse microfone aqui não está reconhecendo esse microfone. Só reconhece aquele velhinho que é mais longo. Esse aqui não está reconhecendo, não. Salmo de número 3. 3 não, 2. Salmo de número 2.
O negócio é tão sério, irmão. Salmo de número 2. E o pior, irmão, é que eu não sou radical. Eu não sou radical. O que é que eu sou? Eu sou coerente. O que é você ser coerente? É você dizer uma coisa e agir em conformidade com aquilo que você está dizendo. Eu não sou cristão? Você não é cristão? Então, se a gente é cristão, a gente tem que pensar em conformidade com o que Jesus falou. E onde é que estão as palavras de Jesus? Na Bíblia. É ser coerente. Salmo de número 2. Vou ser sincero, né? Vou entrar aqui no Salmo 2, eu estava me lembrando, sabe? Às vezes a gente fica triste, porque às vezes, entre os nossos próprios compatriotas, nós encontramos portas fechadas. Eu falei que tem incrédulo que gosta de querer desanimar a gente, né? Incrédulo, né? E também tem gente da igreja que às vezes, né? Que só porque você está na igreja não quer dizer que você é da igreja. Está na igreja, mas não é da igreja, né? E às vezes surgem portas fechadas, né? As pessoas que você não prega, que você não entra. Não que eu esteja fazendo questão de agenda, sabe? Meu filho, esses dias eu ando tão cansado. Por causa da labuta diária, sabe? Da labuta diária. Então o que é que acontece? Às vezes quer entristecer a gente, tem uma porta fechada. Pá, que você não prega, que você não cresce e tal. E às vezes eu fico reparando, né, irmão? Isso aí, irmão, não é só... Eu vejo todo pregador bom por aí que às vezes não tem espaço em todo canto. Tem pregador aí, cara, que o cara já alcançou status. Um status assim, todo país, e nem todo canto o cara entra, não. Posso falar de um que não entra aqui no meu contexto? Tem um aqui que não entra no meu contexto. Vou dar um exemplo. Pra mim, ele pode ter os defeitos dele. Mas ele não apostatou. Tem os defeitos dele. Pastor Marco Feliciano. Tu tá triste porque tu não prega em todos os púlpitos? Quem nunca ouviu falar do pastor Marco Feliciano? Não, o cara tá envolvido com política e tudo. Mas o cara continua pregando. No meu contexto, do qual eu faço parte, ele nunca entrou. Nesse contexto aqui, ministério. Uma vez ele veio pregar em Fortaleza e desabafou. Poxa, eu sou um assembleiano, mas aqui em Fortaleza eu não tenho espaço na minha própria igreja mãe. Eu sou assembleiano, mas eu não entro nas assembleias em Fortaleza. É preciso outro ministério convidar ele, né? Então, meu filho, fique triste por isso não, isso acontece. Isso aí é... Vá se melindrar com isso não, tá certo? Salmo de número... Aqui, irmão, a minha página é o Manual de Sobrevivência. É o manual de sobrevivência do cristão. Quem quer caminhar um pouco mais, quem quer ter fé para andar um pouco mais, quem quer ter fé para pregar um pouco mais, vem na minha página. Salmo de número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Oh, palavra linda, conspiração. E os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esse é aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhe há de falar. E no seu furor os confundirá. E eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. E proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçarás. Com vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, e deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Pai, nos ajuda, Senhor, que nós possamos fazer, meu Deus, da nossa página social uma ferramenta, meu Deus, para abençoar aqueles e aquelas, meu Pai, que estão em busca de uma palavra, Senhor, para se fortalecer um pouco mais, para caminhar um pouco mais, meu Deus. Aqueles que já desanimaram, Senhor, não tem mais coragem de louvar, de pregar. Aqueles que muitas vezes, meu Deus, estão se sentindo, meu Pai, rejeitados, até mesmo no seu contexto, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, deste obreiro, tem misericórdia desta obreira, deste membro, deste congregado. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a olhar para Ti. Pai amado, Pai querido, quero Te apresentar também, Senhor, as lideranças de todas as igrejas evangélicas no Ceará, Senhor, independente, meu Pai, de placa de igreja. Ministério Tempo Central, Assembleia de Deus, Fortaleza, Montese, meu Deus, eu não sei, Senhor,
presbiteriana, batista, meu Deus, os irmãos da Universal, Senhor, tem misericórdia da gente, meu Deus. Pai amado, Pai querido, não deixa a gente esfriar nesses últimos dias não, Senhor, diante desta política diabólica, meu Pai, que de forma sorrateira, meu Pai, tá chegando aí, Senhor, com o intuito de armar, Senhor, o palco para a vinda do anticristo. Pai, desperta esse pastor, desperta esta pastora, Senhor, meu Deus, não deixa não, Senhor, a gente ser enganado, meu Pai, por esse sistema que jaz no maligno, essa cultura, meu Pai, que de forma, meu Deus, sorrateira, Senhor, tá chegando aí, meu Deus, no propósito, meu Pai, é de armar, Senhor, o palco para a vinda do iníquo, do anticristo, Senhor, desperta a gente, Senhor, desperta esse pastor de ministério, Senhor, esse pastor que tem tanta responsabilidade, Senhor, envia o teu anjo, meu Deus, toca no coração deste homem, meu Deus, toca na vida dele, Senhor, ajuda ele a ser influenciado não pela política, não pelo que o homem diz, mas aquilo que o Senhor diz na sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aí, irmão, apresenta aí, irmão. Apresenta as autoridades constituídas do nosso estado, na tua oração, nas tuas campanhas. Apresenta os pastores. Eu exorto, mas eu também oro. Eu exorto. Tem gente que me chama de rebelde, viu? Me chama de rebelde. Tem pastor que me chama de rebelde. Mas eu oro por vocês, viu, meu filho? Tem pastor, não o meu, não o que eu conheço, que é o meu pastor. Aquele que Deus levantou para pastorear a minha vida. Ele não. Mas tem pastor por aí que me chama de rebelde. E se você, meu filho, me conhecesse melhor, você saberia que um dos obreiros aqui em Fortaleza que mais intercede pelas autoridades eclesiásticas de Fortaleza é o Messias. Este anônimo. Ah, sabe por quê? Porque quando eu dobro o joelho para orar, eu não vou direcionado, não é por mágoa, por preferência, por partidarismo, não. Eu vou pelo que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar pelas nossas lideranças. Eu exorto, às vezes digo, fulano de tal está apostatando. Mas quando eu termino de pregar, eu dobro meu joelho e oro por ele. Senhor, envia o teu anjo para tocar na vida desse pastor. Você cala a sua boca. Você que está por aí abrindo a boca e dizendo, não dê crédito para esse rapaz porque ele fala contra os pastores. Você cala a sua boca. Vai ler Bíblia, vai orar. Porque o que exorta, este aqui, é o mesmo que dobra o joelho e ora pelas lideranças. Você não me conhece, por isso que você fala. Você não me conhece. Nem tua Bíblia tu lê mais. Teu problema é porque tu fica só vendo a vida dos outros. Vai ler Bíblia, cara. Tua mente não é mais direcionada pela palavra, não. O Messias é um carnal. O carnal é você, cara. Que tem prazer em ir para um estádio de futebol gritar gol, Fortaleza, gol, Ceará. Mas não tem mais força para dar um glória a Deus, aleluia. Cala a sua boca, você que fica aí. Não dê crédito pra esse rapaz, não, porque ele não sei não, fica pregando contra os obreiros, contra os pastores, ele é muito atrevido. Você não me conhece, não. Se você conhecesse a minha vida de devocional com Deus, você saberia que eu oro pelas autoridades eclesiásticas aqui de Fortaleza. Mas você não me conhece. Quem me conhece é Deus. Mas agora eu sou imparcial. Por isso que eu não vou para canto nenhum, né? Eu sou imparcial. Quando eu estou pregando, eu sou imparcial. Eu vou pela palavra. E a mesma Bíblia que manda a gente exortar uns aos outros é a mesma Bíblia que diz: dobre o seu joelho e ore pelos seus pastores. Irmão, então no Salmo 2, de número 2, Salmo de número 2, o que é que vai acontecer? Eu vou procurar ser mais sucinto possível, que eu começo com essas minhas introduções e... Meu Deus, né? Salmo de número 2. É um salmo messiânico, por quê? Por que Salmo número 2? Quando você compra uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, você vai entender que o Salmo de número 2 é um salmo messiânico. É porque o Salmo de número 2 é um salmo que fala do Messias, do Cristo. É claro que esse salmo foi escrito muitos séculos antes de Jesus ter nascido. O Jesus homem, né? Porque o Filho de Deus já estava no céu. Pá, você sabe o que eu quero dizer, né? Jesus, ele sempre existiu. Mas ele ainda como homem não tinha nascido. A Maria ainda não tinha feito o envelope de carne para o verbo descer lá do céu e se encarnar. Deu para entender? Então você entende que quando o salmista está falando de algumas de reis que estavam se rebelando contra o ungido de forma profética, o que é que o salmista aqui estava falando? É da revolta das nações contra a pessoa do Cristo. Por isso que esse salmo é um salmo messiânico. É um salmo que aponta para a revolta das nações contra a mensagem do Evangelho, né? E a gente queria aqui deixar algumas coisas. E é interessante que esse salmo aqui ele é muito colorido, né? É muito, vou usar aqui a expressão, é muito sortido, né? Sortido aqui no Ceará é quando a gente está falando de algo que é colorido, sabe?
É um negócio assim, bem drops, espiritualmente falando. Porque quando você vai pro Salmo de número 2, que você estuda ele, você vê que esse Salmo aqui, ele fala de muitas coisas, né? Ele é muito surtido, né? Na questão ideias. Então, a primeira coisa que a gente queria deixar aqui, ó, são 12 versículos, né? Porque a pergunta do salmista, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que se enfurecem, né? Ele estava fazendo referência, né? Tipo, por que as pessoas, por que os incrédulos se enfurecem, né, contra a mensagem do evangelho, né? Ele está falando aqui o que? Da fúria que surge no coração de alguém que não vai assim, sabe? Não engole. Não engole, sabe? Tu já viu como é que a pessoa quando ela não engole outra? Tu já viu como é que é uma pessoa quando ela não engole outra? A pessoa tá conversando com uma pessoa aqui, ó. Fulano, vem cá, vamos comer um pastel com refrigerante. Aí quando outra pessoa chega, a pessoa muda até a feição, né? Né? Você já viu isso aí já? Porque tem pessoa que é mal-humorada, tem cara de azedo, né? Mas é com todo mundo. Tem aquela pessoa que quando ela não tá nos dias melhores dela, ela é com todo mundo. Ela chega assim, é com todo mundo. Mas tem aquela pessoa que o humor dela vai depender de com que ela tá falando. Se é da panelinha dela, ela... Aí quando chega uma pessoa que não engole, ela... Né? Então, sem indiretas, sem alfinetadas aqui, né? Porque alguém pode dizer que está se referindo a alguém. Não, eu só estou aqui falando de algo que acontece no dia a dia para descrever o que acontece na vida de gente que não gosta da mensagem do evangelho. A pessoa se enfurece, não gosta, não engole, não entra, sabe, na pessoa. Aí você fica procurando métodos para pregar para a pessoa, métodos que não venham a ofender o estilo de vida dela. Senhor, me dá uma estratégia, eu quero pregar para ela. Mas me dá uma estratégia para eu pregar sem ofender. Porque ela aí, você sabe, o estilo de vida dele, o estilo de vida dela. Senhor, me dá sabedoria. Aí você fica inventando 1001 maneiras de tentar alcançar a pessoa sem ofender. Mas a pessoa não engole. Não engole. Aí, meu filho, é só dobrar o joelho mesmo e orar. Porque tem gente, meu filho, que você pode usar isso que for. A pessoa não quer nada com o evangelho. Eu vou escolher aqui o melhor louvor para tocar na igreja, para atrair aquela pessoa e tocar no coração dela. Meu filho, é só o Espírito de Deus mesmo para trabalhar na vida dessa pessoa. Porque se enfurecem, né, as nações, né? Tem gente que não gosta, irmão. Mensagem do evangelho, vai lá que você está acostumando com isso. Você faz de tudo para alcançar a pessoa. Bom dia, boa tarde, você pregador, pregadora, né? Você procura fugir daquele rótulo. Todo crente é antipático. Crente não vive. Crente não bebe, não fuma. Crente não bebe, não fuma. Se é que você me entende, esse jargão chulo que o homem sem Deus gosta muito de repetir, né? Quando vai se referir à nossa pessoa de crente. Crente não bebe, não fuma e nem... Aí você tenta fugir desse rótulo de alguém que é antipático, né? Azedo. Você procura métodos, né? Mas ainda assim, vai ter gente que... Ainda assim, vai ter gente que não vai gostar de crente. É o estraga-festa. Ninguém pode ficar à vontade perto dele, né? Vai logo abrindo a tua cabeça aí, viu? Porque se você, meu filho, não se acostumar com isso, não vai começar a pregar não, viu? Tem gente, irmão, que faz até panelaço. Eu conheci um irmão ali que foi um panelaço para ele. Para quê? Para expulsar ele de casa. Quando ele não estava em casa, que ele saía para trabalhar, era o maior silêncio. Aí quando ele chegava em casa, o outro vizinho já começava a ironizar. Pode dar início aqui os trabalhos. Aí os outros vizinhos que não gostavam dele começavam a fazer zoada, fazendo mugango para querer assustar o irmão. E o que o irmão estava fazendo de mais nada? Só porque o cara é crente. Sabia que tem vizinho que não gosta do cara só porque o cara é crente? Não, é porque ele não vale uma cachaça. Por que não deram parte dele ainda? Aí você vai fazer uma entrevista com esse vizinho que não gosta do crente. Vem cá, o que tu tem a dizer a respeito dele? Eu nem conheço. Mas quando o povo sai, ele começa.
Gente, né? Por quê? Porque não gosta. Aí o cara diz que morre seco dizendo que não, eu também sou cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você vai pregar o evangelho para ele, ele não engole. E é engraçado, irmão, que tem certas linhas de pensamento que são uma contradição. Tudo bem aí com você? Não vai deixar de ser meu amigo não, né? E o que eu digo aqui, eu também chego pra pessoa e falo. O cara diz que é cristão, aí começa a tocar aqueles forró velho esculhambado, né? O cara diz, não, esse forró aí, esses ritmos de música, isso não é pecado. Aí eu perguntei, se tu for pra uma missa e o padre tocar esse forró na missa, tu vai assistir a missa do padre? E eu, não. Por que tu não vai? Tu não disse que não era pecado? Até o padre Manzotti. É engraçado que é uma contradição tão miserável. Tem uma rádio nossa aqui em Fortaleza que é onde eles transmitem o programa do padre Manzotti. Eles passam o dia todo tocando forró. Aí quando tem 2 momentos na programação, na grade de programação, que entra o liberta-me, Senhor. Oh, olhando no seu quê, né? Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Por que já que não é pecado, por que o senhor não bota? Às vezes dá vontade de bater no Piauí. Se não é pecado. 5 da manhã eu aqui, nessa cama, não sei o que. Não é pecado não, cara. Bota também na programação do padre Manzotti. Mas tu tem uma consciência, macho. Tem uma consciência, macho, tu. Não é pecado não. Por que o padre Manzotti, na hora que ele começa a falar, eles encerram aqueles forró? 5 da manhã eu aqui nessa cama, fazendo não sei o que. Todo crente é mentiroso, né? Parabéns pra você. Todo crente é hipócrita. Parabéns pra você. Por que as nações se enfurecem? Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Então aqui o salmista não vai falar somente a respeito da antipatia que surge no coração das pessoas que não temem a Deus no que é concernente à mensagem do evangelho. Ele vai dizer que está rolando uma conspiração. Olha o que o texto diz, essa versão que eu estou utilizando usa a expressão conspiração. Os reis da terra, né? Os governantes, política, né? Se levantam, né? Os príncipes conspiram. O que é conspirar, cara? É tu fazer uma coisa de... É tu armar uma presepada para alguém no secreto. Que é uma conspiração. Quando é que eu conspiro contra a tua vida? É quando no secreto eu estou armando algo contra a tua vida. E a Bíblia diz aqui que os governantes da terra conspiram contra o ungido, contra a pessoa do Cristo, né? É uma coisa secreta. Quando tu vai lá para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda, Paulo vai falar, né? É o grande São Paulo, né? Regravaram aquela música, né? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É a pessoa que, né, tá falando que o cara prefere estar mudando de opinião todo tempo, porque ele não tem opinião a respeito de nada, né? Muda de opinião toda hora. Uma hora ele é crente, outra hora não é. Uma hora é cristão, outra hora não é, né? E o texto fala, né, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2:7, que o mistério da injustiça já opera, né? São as forças do mal trabalhando nos bastidores da sociedade, na tentativa de tentar prejudicar a mensagem do evangelho, né? Então o que é que você entende aí, irmão? Salmo capítulo 2, o versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, né? São coisas que acontecem no secreto, irmão, contra você e eu que pregamos a palavra. São leis que estão aí, né, tramitando com o propósito de quê? De querer barrar a mensagem do evangelho, né? São pessoas que chegam na mídia e dizem, né, a Bíblia tem que ser reescrita. A Bíblia é um livro retrógrado, né? Existem político que é tão inteligente, né? Nada contra política, não tenho nada pessoal contra político, viu? Pelo amor de Deus, né? Mas às vezes existem políticos que são tão inteligentes, né? O cara fala cada coisa. Tem um aí que eu não vou falar a menção dele não, mas aqui no Ceará ele é daqui, sabe? Ele é o pescoção. Pode falar, pode. Aproveitar que eu sou anônimo, não tô correndo o risco de ser, né, processado. Ele falou isso e foi pra todo mundo ouvir. Ciro Gomes. Tem um vídeo dele na internet onde ele fala que para as coisas do nosso país andarem,
Todo o pensamento no que é concernente ao cristianismo tem que ser desconstruído. Tem que ser desconstruído. Porque os valores que a gente passa, alguns ainda passam, só faz atrasar. Ciro Gomes foi um que abriu a boca e disse isso. E muitos outros políticos por aí, né? Que ali, eu uso a expressão nos bastidores, mas muito dele dá a cara mesmo e diz: a Bíblia tem que ser queimada. A Bíblia tem que ser queimada. Aí o cara aproveita que às vezes tem um obreiro que não vigia, aí diz: todo pastor é desonesto. Tinha que ter uma lei aí para poder, né, acabar com esse negócio de igreja. As igrejas. Gostava de uma banda red rock, antes de eu me converter, era o Rapa. Eu gostava de uma banda red de rock brasileiro, o Rapa. Aí o nome do vocalista era o Marcelo Falcão, né? Marcelo Falcão. Morenãozão de bigode, de Rastafari, né? Ele dizia, aí ele, antes de começar a tocar, ele tinha um clipe, ele foi começar um show, aí antes de começar a tocar, né? Ele: temos que acabar com as igrejas. Aquele jeito, né? As igrejas, falando mal da gente, né? As igrejas têm que ser fechadas. Ei, irmão, são muitas coisas que quando você vai, né? A Xuxa, um dia desse, Dona Xuxa, que quando eu era criança eu assistia o programa dela, não era nem por causa dela não, era por causa dos desenhos animados. Porque se só tivesse a Xuxa ali, eu não ia assistir não. Eu gostava mais da TV Colosso. Da TV Colosso tá aí? Eu gostava da TV Colosso, tinha o Gilmar, tinha aquela cachorrona bem grandona, que era um São Bernardo, né? A Priscila, tinha o Gilmar, o Roberval, o ladrão de chocolate. Chocolate, eu só quero chocolate. O Capachão, eu gostava da TV Colosso. Eu chorei tanto que eu era pré-adolescente quando acabaram com aquele programa. Mas a Xuxa, eu nunca fui muito com a cara dela não, sabe? É bonita. Mulher bonita. Era, né? Porque agora tá careca, tá esquisita, né? Tá parecendo aquele outro cantor sertanejo, o Eduardo Costa. Então o que é que acontece? A Xuxa foi na mídia e disse que a Bíblia tinha que ser reescrita, né? E lamentavelmente, muitas das pessoas que estão hoje nas igrejas, os pontos de referências delas são essas pessoas que estão aí na mídia. Muitas vezes até labutando contra o quê? A palavra é militando contra a mensagem do evangelho. Aí vem um e diz que para poder o negócio andar no nosso país tem que acabar com as igrejas. Vem um cantor de banda aí de rapa e diz que as igrejas têm que ser fechadas. Aí chega a Dona Xuxa e diz que a Bíblia tem que ser reescrita porque ela é um livro muito retrógrado. O que é que tem a ver com o texto que eu li? É porque o texto diz no Salmo 2, versículo 2, que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Irmão, vou dizer uma coisa pra tu antes de passar pro próximo versículo. Enquanto tu fica aí na igreja, ocupando teu tempo com bobagem, discutindo por bobagem, coisas que muitas vezes não edificam ninguém. Tem gente aí na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, aqui em Fortaleza, criando planos na tentativa de barrar a nossa pregação. Como é que nós faz para nós processar esse pastor? Como é que nós faz para processar aquele obreiro? Como é que nós faz para fechar aquele ministério? Como é que nós faz para censurar esse texto da Bíblia que ofende o nosso estilo de vida? Enquanto você muitas vezes aí você ficando nas igrejas batendo boca por besteira, para ver quem é o melhor, ou então perdendo tempo com bobagens, gastando tempo com coisa que não edifica ninguém. Que isso que está querendo ser edificado, está edificando ninguém. É pão e circo. É pão e circo. Sabe o que é pão e circo? Tempo dos romanos, Grécia, nesse pessoal aí da cultura greco-romana, quando as coisas não estavam dando bem no governo, o que é que eles faziam para enganar os bestas? Eles enchiam o Coliseu, aquela construção em Roma, o Coliseu, de gente se matando, os gladiadores, os leões comendo gente. Aí eles jogavam pão para as pessoas. Aí a galera que estava sendo prejudicada pelas más ações do governo, pela miséria promovida pelo governo, estava vendo gente se matando e comendo pão. Aí esquecia da miséria. É pão e circo, macho. É pão e circo isso aí. Isso aí que estão fazendo muitas vezes nas igrejas é pão e circo. Não está edificando, é só para distrair. E como hoje tem pouco obreiro com vida devocional verdadeira, o cão está ganhando espaço. Porque tem gente que pensa que ser crente é só cantar um hino e ir para a igreja. Tem gente que pensa que ser crente é só isso. É ir para a igreja e cantar um hino. Só isso.
E eu ouvi um cara com uma hora com uma hora de discurso, que não é pregação, que não exorta ninguém. O cara acha que isso é normal, né? E enquanto eu e você estamos perdendo tempo, tem gente por aí, cara, conspirando, tentando calar pastores verdadeiros, tentando fechar igrejas, tentando tocar fogo nas Bíblias. Colégio, faculdade, né? O irmãozinho, a irmãzinha na faculdade, aí o professor, aquele partidozinho que só aprova o que não presta, né? Aí quando se toca, macho, vai rugir pra esse povo, macho. Por que causa tu tá militando? Você que tá se incomodando com a minha pregação, tu tá militando pelo quê, macho? Tá se incomodando porque eu tô batendo nessa esculhambação aí? Diabo de crente é tu, macho. Tu quer a minha disciplina, o meu afastamento de um quadro de obreiro de uma igreja? Tu quer que calem a minha boca? Diabo de crente é tu, macho. Que é a nossa cabeça, essa desgraça. Essa praga, sabe nem o que é Bíblia, uma praga dessa. Uma peste dessa, sabe nem o que é Bíblia. Aí vem querer aferir a gente. Não, ele não é crente, não. Não é crente, não. Tu vai votar em quem na próxima eleição? Eu vou votar no partido que é pró-aborto, pró não sei o que, pró não sei o que. Vai nessa, macho, vai nessa. E você e eu aí perdendo tempo com bobagem e eles conspirando. Toca fogo nas Bíblias, cala a boca dos pastores que são verdadeiros, bota mordaça na boca desses homens, pregar Romanos capítulo 1 vai processado. Vamos continuar perseguindo o Messias, porque se ele, vamos matar ele enquanto ele é pequeno. Vamos matar o Messias enquanto ele é pequeno, que se ele crescer demais vai virar uma ameaça. Ameaça pra quê, macho? Tu que é crente, o que tu tá querendo, macho, da tua vida? O que é a minha cabeça, mulher? Tu quer o quê, tu? Tu não notou não pelo que eu tô militando? Um incrédulo que não teme a Deus, eu entendo. Conspirar contra a minha vida. Agora um crente. Peste dessa, mas querendo. E é crente, uma desgraça dessa. Crente até o cão é. Versículo 3. Rompamos aí os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então o que é que acontece? Versículo 3. Olha o que o texto diz. Ó. Aqui são as nações que não temem a Deus. Ó. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Qual é a ideia aqui? O cara não quer ser controlado pela mensagem do evangelho. Você sabe como é que a pessoa faz quando quer controlar uma montaria, né? Bota uma rédea. Um cabresto no cavalo, né? Vem cá, cavalo. Aí o cavalo. Ou então o cavalo do pica-pau, o pé de pano, né? Né? O pé de pano, o pica-pau, né? Ele não faz assim, não. O cavalo do pica-pau, o pé de pano. Não, ele faz assim, ó. Né? O pé de pano, aquele cavalinho branco. Então, quando você quer controlar uma montaria, como é que você faz? Você bota uma rédea. Aí, o que é que esse texto quer dizer, ó? Rompamos de seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É como se a pessoa dissesse assim: eu não deixo Deus botar uma rédea em mim. Eu não deixo Deus me controlar. Você sabe como é que é uma marionete? Uma marionete você controla assim. O fantoche você bota a mão aqui por dentro do boneco. O fantoche, né? O caco, o sapo, né? O caco, o sapo. Que tem um teatro de fantoches aqui em Fortaleza, que eu acho que ainda tem um programa de TV, né? As Garras da Patrulha. Tinha um que eu achava graça, era o Mão Preta, né? Fico despreocupado que se um dia tu me convidar, eu não vou fazer essas macacadas que eu faço aqui não, viu? Porque aqui é live. É o Mão Preta das Garras da Patrulha. Eu ria tanto daquela bobagem. Seu coxinha, tu é doido, é massa demais o seu coxinha. O Doquinha, é ou não é Doquinha, né? Então, um fantoche, você mete a mão por dentro do boneco, faz assim. E uma marionete, você bota as cordinhas, né? Aí aqui no versículo 3, quando o salmista diz, né? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, é como se ele dissesse: eu não deixo Deus me controlar. Nós não queremos Deus nos controlando. E dentro da igreja hoje, isso não é somente o incrédulo não, irmão. Tem muita gente dentro da igreja que está nessa mesma vibe aqui. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E irmão que tem de igreja por aí nesse sentido aqui, não quer ser controlado por Deus. O cara quer andar do jeito dele. Tá igual o finalzinho do livro de Juízes. Cada um fazia o que era melhor aos seus olhos.
Não quer ser controlado pela palavra. Shimon, pensa aí, é Deus querendo controlar o povo? Deixa eu controlar a tua vida. Deixa eu pegar as rédeas da situação. Deixa eu te controlar. E a pessoa, não, aqui quem manda somos nós. Aqui quem manda nessa igreja somos nós. Aqui negócio tipo, deixa eu usar um obreiro para exortar. Não. Sai daqui. Sai daqui. Sacudamos. Rompamos os seus laços e sacudamos. Mas esse texto só fala de rebeldia. Esse texto aqui, Salmo 2, ele fala exatamente dessa rebeldia presente no coração do ser humano que não quer se render à palavra de Deus. Né? Tem igreja por aí que tem muita gente que está desse jeito. Aqui quem manda somos nós. Aqui quem manda somos nós. O versículo 4. Ó. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Né? É interessante aqui por quê? Porque ó, eu vou passar para o próximo versículo, mas eu vou te fazer uma pergunta. Faz de conta que tu descobre. Poxa, perdi o... Caiu. Deixa eu pegar aqui. Não influi não nessa esponjinha do microfone. Influi. Contribui, não influi, não contribui. Então deixa aqui, né? Olha a esponjinha, cara. Então o que é que acontece quando eu e você ficamos descobrindo, alguém chega pra mim, pra você e diz assim, Messias, ou então a irmã Mariazinha, Messias, fulano de tal, tá sabendo aí que tem um monte de gente aí conspirando contra a tua vida. O quê? Vizinho, trabalho, igreja, um monte de gente conspirando contra a tua vida. Eu vou dar aqui a lista, ó. O irmão fulano disse que é teu amigo, mas pensa num bicho hipócrita fariseu. É fariseu que nem presta. Ele também tá no meio. Essa fulana aqui, pelo menos ela é mais sincera. Essa aqui, ó, ela tá na lista, também tá conspirando contra a tua vida, mas ela é mais sincera. Por quê? Porque ela diz na tua cara que não gosta de você. Não vai com a tua cara, não quer nem conversa. Já esse aqui também é outro que diz que é teu amigo. E esse aqui diz que nem tem nada contra tu. Mas estão tudo na mesma... É tudo farinha do mesmo saco. Estão tudo conspirando contra a tua vida, Messias. Qual é a minha e a tua reação? Meu Deus! E agora? Como é que eu vou vencer tanta gente? É vizinho, falsos irmãos. Lá no trabalho também tem gente envolvida nessa esculhambação. Eu não vou vencer. A minha reação e a tua é essa, cara. A gente fica paralisado, a gente fica assim, ó. Como é que eu vou vencer essa situação? É muita gente, cara. Vizinho, é gente no trabalho. Na igreja, gente dizendo que é nosso irmão. Aí estão tudo envolvido, trocando mensagem. A gente fica paralisado, cara. Agora Deus, quando Deus fica, olha lá de cima. Ai, quer dizer que vocês estão tudo contra mim, é? Agora Deus, quando fica sabendo que tem um monte de gente contra ele, lá de cima, ó, Deus olha lá de cima. Ai, quer dizer que vocês estão tudo contra mim, é? Ai, quer dizer que vocês dizem... Ah, quer dizer que vocês não querem me ver comandando aí não, é? Aí quer dizer que vocês não querem ver o meu Santo Espírito operando nessa igreja, é? Aí Deus, ó, aí dá uma risada, sabe por quê, irmão? Porque Deus não é eu nem você, não. Nós somos limitados. Quando se levanta um exército contra a nossa vida, muitas vezes nós ficamos paralisados, imobilizados. Quem somos nós para lidar com uma conspiração em que várias pessoas estão envolvidas na tentativa de acabar com a nossa vida? A gente fica paralisado quando a gente fica sabendo. E quando alguém dá uma lista pra gente, ó, tá tudo. Aí que a gente fica com medo. Agora Deus, a diferença entre Deus ilimitado e eu e você que somos limitados. Deus é ilimitado. Deus olha lá de cima aqui para baixo, ó. Ai, quer dizer que vocês não querem ver o meu Santo Espírito aí não, operando no meio de vocês não? Ah, então quer dizer que vocês não querem ver o batizando não? Vocês querem barrar a ação do meu Espírito? Quer dizer que vocês querem barrar a ação do... Vocês querem acabar com os os profetas que eu tenho levantado para pregar a minha verdade? Vocês querem acabar... Deus faz rir, irmão. Deus não é limitado como eu e você, não. Deus olha lá de cima. Ixi, é mistério, irmão. Deus olha lá do céu aqui para baixo. Aí, ó, Deus olhando assim, ó. Quer dizer que vocês não querem ver o meu Santo Espírito operando nessa igreja? Quer dizer que vocês querem calar a boca dos obreiros que pregam a respeito das minhas doutrinas? Irmão, Deus não é nem você, não, meu filho. Limitados somos nós. A Bíblia diz que quando estava nos dias de Elias, quando estava matando o profeta, foi que Elias disse:
Meu Deus, mataram todo mundo, meu Deus. Só ficou eu. Aí Deus deu a resposta para Elias. Ei, Elias, eu ainda reservei 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de uma estátua de Baal. Calma, Elias, calma. Deus não é nem eu nem você não. Porque é que, irmão, às vezes eu e você, a gente fica preocupado diante da perseguição, porque a gente é humano, a gente é limitado, cara. Se a gente não tiver um apadrinhamento na hora da perseguição, um apadrinhamento, um apoio, eu vou usar aqui outra expressão. Tem outra expressão para também descrever a situação de apadrinhamento, né? Um patrocínio, a gente se agonia. Agora Deus, e a gente aqui embaixo chorando, ó. Senhor, estão matando os obreiros tudinho, estão calando a boca dos pastores sinceros. Isso aí eu fiquei. Aí Deus, calma, rapaz. Eu ainda tenho um grupo que tenha calma que você não está só não. Você pensa que Deus respondendo, você pensa que eu sou vocês, que as pessoas pegam vocês de surpresa? Ninguém me pega de surpresa, eu sou Deus, é Deus respondendo para Elias. Eu reservei um grupo que ainda não se vendeu, uma raça que ainda não se vendeu, obreiro de verdade, não é moleque não. É tu preocupado, chorando por causa da perseguição contra a igreja, e Deus lá de cima rindo, irmão. KKKKK, para de chorar, pastor. Tenha calma, esposa de pastor. Vocês acham que vocês estão sozinhos? Fique despreocupado que eu estou levantando o obreiro para apoiar a obra aí. Tenha calma. Deus não é nem eu nem você não, cara. Deus é ilimitado, né? Versículo 5, ó, na sua ira, a seu tempo, lhe has de falar e no seu furor os confundirá. Ó, o versículo 5 é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, ó. Tem um grupo aí se levantando contra a palavra, mas Deus já está o quê? Preparando a resposta. Quando tu vai lá para o Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, o que é que tu vai estar vendo? Tem um parente de o neto de Nabucodonosor, né? Belsazar, né? Estava ali tripudiando da palavra, pegando os utensílios da casa de Deus, né? Para dar aquela festa, aquele carnaval. Aí a Bíblia diz que Deus envia uma mão. Tu foi pesado e achaste em falta. Aí ele viu aquela mensagem na parede, né? Não conseguiu ler. Aí chamaram o profeta Daniel para decifrar, né? Então quer dizer que enquanto Belsazar estava ali na festa, zombando de Deus, do Deus que fez todas as coisas, Deus já estava decretando a derrota do reino da Babilônia, irmão. Tá entendendo? Já existe, irmão, já tem um decreto, irmão. Essa galera aí que não gosta de crente, está perseguindo a igreja. Eu e você estamos preocupados. Deus já, irmão, na agenda de Deus já tem o dia marcado. Se essa galera não se converter, meu filho, já tá, Deus abaixou o decreto. Alabaxuriande cantar abaixar, irmão. Existe, irmão, um decreto de Deus. Tem um decreto aí, irmão. Versículo 5 do Salmo 2, ó. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. É como se Deus dissesse, meu juízo vai chegar, viu? Continue se revoltando contra a minha palavra, continue perseguindo os meus obreiros, continue, seu amostradinho, continue perseguindo o obreiro, jogando lama no nome desse povo, dizendo que todo pastor não presta, continue dessa campanha de vocês aí. Fica à vontade. Deus já escreveu o decreto, irmão. Essa raça, essa laia não se converter, Deus já escreveu na parede, ó. A mão, ó. Foi porque eles não viram, estão tudo cego. Deus já escreveu na parede, ó. Já tem um negócio, já tem uma resposta para essa galera decretada. Eles contando vantagem. Aquele fulano de tal quer ser tão santo. Já está quase morto espiritualmente. Tudo cantando vitória. Zombando, né? Zombando da gente. E a mão de Deus escrevendo, ó. Vocês foram contados e foram achados em falta. Pensa que Deus não age não, velho. O versículo... Ó, irmão. Tem coisa que o povo pensa que é coisa do acaso. Mas, irmão, é a mão de Deus, irmão. É a mão de Deus.
Às vezes o cara passa por um estreito. Não, é porque Deus está me provando, não sei o que. Não, porque está perseguindo o crente. Às vezes acontece uma esculhambação, que uma igreja se quebra todinha, que estavam fazendo coisa errada com o crente lá dentro. Covardia, falsidade. Não, é porque a aprovação foi grande. Não, foi a aprovação que foi grande, fulano de tal se quebrou no meio, não. Sabe o que foi? É porque estava... Foi o decreto de Jeová. Aí continuar com mentira? Vai continuar mentindo, vai? Conspirando? Vai continuar conspirando contra o obreiro, pastor? Vai continuar, vai? Já está decidido, né? Aí Deus, ó, escreve o decreto. O dia, a hora, o local e como a resposta de Deus vai ser dada. O versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei, né? Falei para você que esse salmo aqui ele é muito colorido. Então, quando você prega a palavra de Deus, aqui é profecia, viu? Tem muita gente cantando vitória. Tem um ditado popular que eu não vou descrever do jeito que ele é falado, porque também a gente tem que vigiar. Não conte com o ovo dentro da galinha. Não conte com o ovo dentro da galinha. Tem muita gente contando com o ovo dentro da galinha. Em que sentido? Já está contando vitória. É 6 anos conspirando contra alguém. Perseguindo o crente. Aí já está cantando vitória. Ó, ele já está quase desistindo. Ó, ele já está desanimando. Ó, não conte com o ovo dentro da galinha. O que tu acha que é a tua vitória? Tu já viu como é que um tsunami acontece? Vai na internet para tu ver como é que um tsunami acontece. A água da beira da praia retrocede todinha. Já viu como é que um tsunami acontece? Vai na internet para tu ver um tsunami. O que é um tsunami? É aquelas ondas gigantes que aconteceu no Japão em 2010. Destrói tudo. 2010, né? O mar, ele retrocede. A maré, ela retrocede todinha. Aí, quando você estiver numa praia e você vê o mar, a maré baixando de uma vez, fazendo assim, ó, retrocedendo, sai daí. Saia do litoral, porque vem tsunami por aí. Do mesmo jeito, mas às vezes o cara tá ouvindo certas coisas retrocedendo e pensa, oi, ele já tá ficando fraco, tá desistindo. Aí começa a contar, não, irmão, é Deus preparando o tsunami. Vem um dilúvio aí, viu, meu filho? Vem um dilúvio por aí. Um dilúvio. Não quer entrar na arca do irmão Messias? Não quer se converter? Não quer entrar na arca do pregador, né? O que você pensa que é a tua vitória, o mar retrocedendo, não, é o tsunami. E o tsunami não é o Messias que vai mandar, é outra coisa que vem por aí. Aí o cara tá contando vitória, ó, e tá retrocedendo, já tá ficando fraquinho. Vai rindo, animal. E o Messias? Só aqui calado na minha. O versículo... E proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Eu li o 7, né? E hoje te gerei. Aqui está fazendo referência, de forma profética, ao nascimento de Jesus. Né? Ó. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Né? Está fazendo referência de forma profética ao nascimento da pessoa de Jesus. Né? Porque no Velho Testamento você vai ver por mais de uma vez a Bíblia falando a respeito do nascimento de Jesus. Jesus, como filho de Deus, sempre existiu. Agora a questão da encarnação é outra coisa. Ele estava lá no céu. Aí o Senhor nosso Deus, ele chama uma obreira. Diz para a obreira, ei minha obreira, estou precisando de uma varoa aqui para preparar aqui o envelope para eu mandar meu filho. Eu poderia contar com a sua cooperação, varoa? Aí Maria, eis-me aqui, Senhor. O Espírito Santo de Deus desceu sobre Maria, né? Ela produziu o envelope e Deus e o Jesus que estava lá só fez a encarnação do verbo, né? Isso você vai encontrar onde? Salmo 2, o versículo 7. Por isso que eu falei, né, que esse salmo aqui ele é muito colorido. Aí o versículo 8, ó, pede-me e eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por sua possessão. Eu já vi esse texto sendo lido em muitos cultos missionários, né? Ó, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por tua possessão. Então aqui é como se estivesse acontecendo um diálogo entre duas pessoas. O Deus Pai
e o Deus Filho, o Deus Pai falando com Jesus e o Deus Pai dizendo assim para Jesus, ó: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, né? Então é como se Deus dissesse: meu filho, pede e eu te darei as nações por herança, né? Aí vai entrar aquela coisa que eu não vou entrar nesse ponto, né? Como é que pode uma pessoa herdar algo que já pertencia a ela, né? Alguém vai dizer isso. Se Jesus sempre existiu, parece um paradoxo, mas dá para entender, né? Não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas isso aqui se cumpriu, capítulo 28 de Mateus, quando Jesus disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Tem um louvor da harpa que, aqui no contexto que eu estou inserido, nunca mais a gente cantava muito, eu não vejo mais, aquele: todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o evangelho. O versículo 9, ó: e com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. O versículo 9, isso aqui vai se cumprir na volta visível de Jesus, né? Nós que somos pré-tribulacionistas, como é que nós cremos na volta de Jesus? Primeiro, Jesus vem para arrebatar a igreja aqui na terra, os fiéis sobem. Quem é que vai ficar aqui na terra? As pessoas que nunca quiseram uma relação real com Deus, né? Que nunca tiveram nada com Deus de forma verdadeira. Vão ficar aqui na terra para serem governados pelo cão, pelo anticristo, pelo pé de bode, né? E depois de 7 anos do arrebatamento, Jesus volta de forma visível. Capítulo 19 do Apocalipse. Jesus volta montado no cavalo branco. Na sua coxa está escrita: Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Capítulo 25 de Mateus, a Bíblia diz que ele vai apartar os bodes das ovelhas. Aí vai se cumprir o que está aqui. Aí ele vai esmagar com vara de ferro as nações que disseram não para a mensagem do Evangelho, né? Então veja que, para tu ver como é o nosso Deus. No momento, o nosso Deus está como advogado. Está defendendo a causa dos pecadores. Mas quando ele voltar, vai vir como juiz, né? Agora ele está como um cordeiro manso. O pessoal cospe, tripudia, faz pouco de Jesus. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como um leão. Então aproveite a fase do cordeiro, viu? Se fosse pregando no púlpito agora, eu já faria um convite. Aproveite a fase do cordeiro, porque agora tá bom. Tá bom por quê, Messias? Porque Jesus agora tá como um cordeiro. Tá manso. Tá suportando certas coisas aí, ó. Caladinho, né? O povo: eu não quero nada com Jesus. Todo crente é mentiroso. A Bíblia não presta. Eu não gosto de crente. Aí Jesus, ó. E é legal que o povo pensa que quando as pessoas estão tripudiando da gente, tá fazendo pouco da gente. Não, você tá fazendo pouco de Jesus também. A Bíblia diz que antes de Paulo se converter, Jesus olhou para Paulo e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Isso que a Bíblia diz: não maltrateis os meus ungidos e não toquei nos meus profetas. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que iria chegar o tempo que as pessoas até matariam a gente e acharia que estaria fazendo algum favor para Deus. Irmão, tem gente que persegue pregador, acaba com a gente. E a pessoa é uma cegueira tão grande que a pessoa acha que está fazendo alguma coisa para Deus. Tu sabia que tem gente que persegue crente e acha que é um instrumento de Deus? Tu sabia? Tu sabia que tem gente que persegue crente e acha que está sendo usado por Deus? Aí Jesus vai dizer: sabe por que eles fazem isso? Porque eles não me conhecem. Gente que não tem experiência com Deus, irmão, persegue pregador, pregadora, gente que teme a Deus e acha que ainda está fazendo alguma coisa para Deus, porque está cego. Eu tenho discernimento, esse que vos fala. Tipo, eu tô vendo uma pessoa ali: rapaz, isso aqui eu não vou me levantar contra, não. Que é um servo de Deus, uma serva de Deus. Pode ter os defeitos e tudo, mas eu tenho discernimento. Agora a pessoa que não teme a Deus, a pessoa persegue a gente, acaba com a vida da gente. E a religião dela é tão cega que ela ainda acha que está fazendo alguma coisa para Deus. Então nós estamos nesse momento, né? Nesse momento que, por incrível que pareça, até certo ponto, tudo é permitido. Mas quando Jesus voltar, olha o que o versículo 9 diz, ó: com vara de ferro as regerá e as despedaçará com um vaso de oleiro, né? O versículo 10: agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra, né? Então aqui fica esse texto que eu falei, não está fazendo referência a respeito da rebelião que existe das nações contra o ungido de Deus, né? Contra a mensagem do Evangelho.
Aí aqui o texto vai dizer assim, ó. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra. Como se a Bíblia dissesse, né? Meu filho, receba a mensagem do evangelho. Minha filha, abandone essa dureza de coração. Abre o seu coração para Deus. Pare de se rebelar contra essa mensagem. É como se Deus dissesse isso. Receba essa mensagem. E você também que está na igreja. Pare de rejeitar a doutrina. Pare de rejeitar a exortação que vem da Bíblia. Abra o teu coração para receber a mensagem do evangelho. Né? Hoje nós temos que pregar uma mensagem totalmente adulterada. Tem um episódio do Chaves que o seu Madruga, quando você vai assistir o Chaves, né, aquele seriado antigo, né, de comédia, o seu Madruga ele já teve muitas profissões. Já foi carpinteiro, já foi pedreiro, vendedor de churros, até lutador de boxe ele foi. E tem alguns episódios que ele ganha vida vendendo leite. Aí ele vai mostrar o segredo, não estou lembrado se é pro Chaves, eu não sei para quem era. Ele vai mostrar o segredo para alguém, como é que ele fazia para o leite render mais. O que é que ele fazia? Ele pegava a garrafa de leite e enchia d'água. Para quê? Para render mais. Aí ele pegava 1 litro de leite, tirava metade, aí a outra metade ele completava com água. Para quê? Para render mais. Aí tem gente, irmão, que faz isso com a pregação do evangelho. Dilui com outras coisas. O negócio não está puro, não. Não está puro. Essa mensagem está muito adulterada, está muito misturada. Por isso que Pedro vai dizer que a mensagem verdadeira do evangelho não é um leite falsificado. E no que tem de gente por aí distribuindo leite misturado com outras coisas nos púlpitos das igrejas. Que tem. Faça um retrospecto aí, você que se congrega, que é mais crente do que eu. Tá quanto tempo que tu não vê um obreiro pegar um texto e pregar versículo por versículo? Tá difícil. Hoje tá difícil. Pegar um texto assim de forma explanar, exortar, aplicar. Porque a gente fica tipo assim hoje, ó. Eu vou falar pra você antes de encerrar a mensagem. Hoje nós como pregadores, nós estamos assim, ó. Isso aqui eu só vou pregar o que é conveniente. Porque se eu for pregar algo que não é conveniente, vou me queimar com o governador, vou me queimar com o prefeito, vou me queimar com um monte de gente. Leite falsificado. Versículo 11. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, né? Eu já falei isso aqui em outra live, esse versículo. Salmos 2:11. Alegrai-vos no Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, né? Na hora da adoração, as duas coisas têm que estar juntas. O temor e a alegria, né? E a alegria, né? Eu falei uma vez, porque tem gente que teme tanto a Deus que quando está servindo a Deus não tem alegria. Não... É uma coisa assim rígida. E já tem gente que, tipo, já é outro extremo, né? É uma alegria tão grande que já está beirando. A palavra é a irreverência. Não teme a Deus, né? E as duas coisas têm que andar junto, irmão. A temer a Deus com reverência e também se alegrar. Tem que ter um equilíbrio, né? E para encerrar, esse versículo 12, ó. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os todos que nele se refugiam. Essa expressão, ó, beijai o filho para que não se irrite. Quem é esse filho aqui? É Jesus. Mas Messias, Jesus não tinha nascido. Mas eu não falei para você que esse é um salmo messiânico? Então, quando o salmo... E não é somente esse salmo aqui que aponta para a pessoa de Jesus, não. O 22, por exemplo. O 22 está descrevendo todas as dores de Jesus durante a crucificação. Transpassaram-me mãos e pés, né? E esse 2 aqui, ele também é um salmo messiânico. E quando o texto diz assim, ó, beijai o filho para que não se irrite, esse filho aqui é Jesus. Olha o que é que o texto está dizendo? Beije o filho antes que ele se irrite. Em que sentido? Faça as pazes com a mensagem do evangelho antes que o dia da ira de Deus chegue. Faça as pazes com a mensagem do evangelho antes que o dia do Senhor chegue.
Aproveite enquanto a porta está aberta. Porque tem muita gente por aí, irmão, jogando fora as oportunidades. Aproveite. Beije o filho antes que se irrite ao quê? Aceite Jesus enquanto é tempo. Porque como eu falei na metade da live, né? No momento agora Jesus é o Cordeiro de Deus, é o advogado. Mas quando ele voltar vai vir como leão, como juiz, batendo o martelo. As ovelhas, vinde a mim, as ovelhas de meu pai. E aí os bodes vai tudo pro inferno. Os bodes vai tudo pro inferno. Aproveite enquanto a oportunidade está aberta. O que é o beije o filho antes que se irrite. Se aproxime de Jesus, abra a boca e diga: eu quero receber Jesus na minha vida. Antes de chegar o dia do juízo. Que aí não vai mais ter segunda oportunidade não. Teve lá no filme O Alto da Compadecida. No filme do Alto da Compadecida teve. Né? Não, mas é aqui agora. A mensagem do Evangelho é aqui agora. Hebreus 9, 27 diz: aos homens está permitido morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas só que aquele personagem do Chaves, né? O Jaiminho, o carteiro. Não era o Jaiminho, não. Era o Dr. Chapatin, né? Do Chapolin, né? Quando uma coisa dava, né? O que é que ele dizia? Isso me dá coisas. Isso me dá coisas. O Jaiminho era: eu quero evitar a fadiga. E o Dr. Chapatin era: isso me dá coisas. Eu ia dizer outra coisa, né? Você, pregador que não fala mais de inferno no púlpito da igreja, o que está acontecendo com a gente, né, irmão? Bíblia fala de inferno, mas a gente não toca mais nesses assuntos. No geral. Não estou querendo dar início a uma rebelião aqui em Fortaleza. Repetindo o que já falaram há muitas coisas a meu respeito. Messias, se tu fosse mais conhecido em Fortaleza, graças a Deus que tu é um anônimo. Porque se tu fosse mais conhecido, tu já tinha tomado um tiro. Por causa dessas tuas conversas. Não, irmão, só estou dizendo o seguinte: por que a gente não prega mais a respeito do céu e inferno? Beije o filho antes que se irrite. Aproveite enquanto a porta está aberta. Porque vai chegar um dia que não vai ter mais oportunidade. Jesus vai voltar e vai separar as ovelhas para o reino e os bodes vai tudo para o inferno. Mas só que a gente não quer pregar mais essas coisas. Talvez alguém até aconselhe, né? Não o meu pastor, não o meu, mas outros, né? Olha, obreiro, não se pareça em nada com aquele rapazinho. Quem? Aquele rapazinho que tem uma página na rede social, Messias Souza, que não é rebelde. Com certeza ele não dá bom testemunho. Por quê? Porque se ele desse bom testemunho, ele seria mais conhecido em Fortaleza. Com certeza algo de errado ele anda fazendo. Não imite as pregações dele. Eu não quero ver você seguindo o mau exemplo deste obreiro. Ele é tão ruim que ninguém vai atrás dele, ninguém procura, o nome dele não cresce. Então, meu obreiro, vou lhe dar um conselho. Evite ao máximo se parecer com o Messias Souza. Aí é, né, pastor? Porque se o Messias prestasse para alguma coisa, todo mundo em Fortaleza dava crédito a ele. Com certeza é porque ele não presta, né? É sim. Não imite as pregações dele. Imite as minhas. Esse rapaz é politicamente incorreto. Tá bom. Tá bom. Vê se foi que tu deixou aí. Salmo de número 2. Né? É mesmo, tem que faz isso aí, né? Aí chega pro outro e diz. O cara chega pro. O obreiro chega pro líder, né? Aí. Ei, o senhor já viu esse rapaz aqui, ó? Vê se não acontece, não. O obreiro chega pro líder aí. Ei, o senhor já viu esse rapaz aqui, ó? O Messias, ó. Aí ele. Você está proibido de se parecer com este rapaz. Ele não presta. Se ele prestasse, o nome dele teria crescido. Se todo mundo ignora ele, é porque com certeza ele anda dando mau testemunho. Não imite as pregações dele. Com certeza esse rapaz anda fazendo algo de errado. Veja, ele é um hipócrita. E vamos aqui, né, irmão? A comédia da vida real. Seria comédia se, né, não fosse tão sério.
Tudo bem? Não, mas é mesmo. Isso não acontece não. Quer que eu repita a situação? Às vezes não é nem irmão, é irmã. Irmã pega o celular e chega pro obreiro aí. O senhor já viu ele aqui, ó? Quem? Esse rapaz do Messias Souza. Olha, ele explica o texto, deixa tudo anotado. Eu já conheço esse rapaz. Com certeza anda fazendo algo de errado. Porque o nome dele não cresce. Se ele desse bom testemunho, o nome dele já seria mais conhecido em Fortaleza. Eu não quero nenhum de vocês imitando as pregações dele. Parabéns pelo discernimento do Senhor. Tá de parabéns. Tchau. Salmo de número 2. Melhor parte é quando eu começo a ironizar certas situações, né? É a melhor parte das minhas pregações. Tchau. Quer que eu repita pela terceira vez? Quer? O que acontece muitas vezes? A irmã chega para um pastor da igreja com o celular e diz: Ei, pastor, o senhor conhece esse rapaz aqui? Olha a mensagem dele. Ele prega e ainda deixa tudo anotado, olha. Aí o pastor: Não imite esse rapaz. Atenção, obreiros. Eu não quero nenhum de vocês parecendo com este rapaz. Essas exortações, essas pregações, ele anda dando mau testemunho. Por quê, pastor? Porque se ele prestasse para alguma coisa, o nome dele já teria crescido no ministério. Tem coisa errada aí. E eu aqui sorrindo. Tchau.